Fala galera, e se você sofresse bullying e acabasse descobrindo que pode ficar invisível, o que você faria? Esse menino nem imagina as confusões que vai se meter ao tentar bancar o super-herói. Começamos com um cara preso numa cela, desenhando compulsivamente na parede o que parece ser uma cidade costeira. O sujeito tá tão focado que desmaia de cansaço. É quando entram um soldado e um cientista que, ao verem o desenho, concluem que finalmente descobriram onde ele estava. Dali passamos pro Michele Silenzi, mais conhecido como Mickey, um garoto quieto, vidrado em super-heróis, o tipo de moleque que economiza tudo que pode pra comprar uma estátua do Homem-Aranha. Só que ao chegar na loja, o vendedor se recusa a atender porque estava ocupado demais lanchando. Então o Mickey engole a frustração e vai pra escola. Lá ele esconde o dinheiro dentro do tênis, porque o garoto tem um lema: dinheiro a gente só deposita em dois lugares, na cueca e no pé. Na sala de aula dá pra ver que o Mickey é o clássico garoto solitário, meio deslocado, que vira alvo fácil dos valentões. Tipo agora quando o Brando, o valentão da turma, manda uma bolinha de papel bem na hora que o Mickey tentava discretamente filmar a crush dele, a Stella. Pra piorar, a professora passa e nota que a prova do Mickey tá em branco. Ela dá um sermão e ainda joga na cara dele que desse jeito ele vai acabar reprovado igual ao Casadio, o amigão do Brando que já virou parte fixa da escola. E como o dia não podia melhorar, o diretor entra na sala junto com a inspetora Giovanna, que por acaso também é a mãe do Mickey. Eles estão procurando o Martino Breccia, um aluno da turma que desapareceu. Claro que os dois valentões não perdem a chance de soltar piadinhas, mas dessa vez são ignorados. A Giovanna só pede que qualquer informação seja repassada e aproveita para entregar o lanche esquecido do filho. Naturalmente, isso dá mais munição pros bullies zoarem o Mickey. Logo depois, o nariz dele começa a sangrar do nada, então o menino pede pra ir ao banheiro. O sinal toca e, já prevendo a emboscada que vem aí, ele se tranca em uma das cabines. Porque escola é isso, você aprende a se esconder antes de aprender a resolver equações. No banheiro da escola, quem aparece são os dois valentões, prontos pra transformar o intervalo em UFC. O Brando já chega como quem paga o IPTU do lugar e arrebenta a porta da cabine onde o Mickey tava escondido. Bem de boa, só destruiu o patrimônio da escola mesmo. O Casadio, que é basicamente um armário com pernas, aponta uma arma de paintball pro Mickey, enquanto o Brando começa a vasculhar os tênis dele atrás do dinheiro. O Mickey até tenta reagir, mas não dá nem tempo e os dois seguram ele e começam com aquelas provocações de sempre, agora pegando pesado porque o garoto não tem pai. Só que o Mickey rebate, dizendo que pelo menos o dele não tá na cadeia. Aí o Casadio informa que o pai já saiu e mete um tapão nele. Então o grandalhão resolve fazer um joguinho, dá 10 segundos pro Mickey correr. O Mickey sai em disparada, mas logo é atingido pelos tiros de tinta. Já no chão, além de pintado, ainda tem a mão esmagada pelo pé do Brando. E o Casadio manda a clássica: olha só, pisou na bosta. Mais tarde, o Mickey chega em casa e encontra a Candela vestida de abelha porque é Halloween. A mãe da menina trabalha como empregada e chama o Mickey pra almoçar. Só que o prato tinha sido preparado pela Giovanna e por algum motivo ele recusa, como se o almoço tivesse veneno. Já no quarto, o Mickey resolve dar uma stalkeada básica no perfil da Stella e vê que ela vai dar uma festa de Halloween. Ele então confirma a presença como se fosse super sociável. A Candela aparece toda animada e no meio da bagunça quase derruba uma cama dobrável da parede. O Mickey segura da estrutura a tempo e ela pergunta o que aquilo tava fazendo ali. Ele responde que era pra um amigo, só que na real o menino não tem nenhum. Mais tarde, o Mickey resolve dar um jeito naquela situação socialmente desesperadora e vai até uma loja meio esquisita procurar uma fantasia pra festa, e quem atende ele é o filho do dono. O moleque empurra pro Mickey uma fantasia de super-herói chinês, nada muito discreto, nem muito popular. Enquanto lá na delegacia, a Giovanna ainda tá no modo investigação hardcore e segue tentando entender o desaparecimento do Martino. Ela assiste um vídeo de despedida gravado pelo garoto, onde ele meio que dá a entender que fugiu de casa. Só que a policial não engole essa história fácil não, afinal o Martino era um gênio da matemática, e no dia seguinte ia rolar uma competição que ele não perderia nem com febre. Fugir justo antes disso é suspeito demais. Depois a Giovanna chega em casa e encontra o Mickey largado no sofá, claramente arrependido da compra da fantasia de super-herói chinês. Ele não queria ir pra festa com aquela roupa de jeito nenhum. Aí rola aquele papo motivacional. A mãe tenta levantar a moral dele, lembrando que ser herói nem sempre é sobre capa bonita e fantasia estilosa, é sobre coragem. E pra reforçar o discurso, ela ainda puxa o argumento do pai dele, que era policial e morreu como um verdadeiro herói. Aí o Mickey, mesmo na base da vergonha alheia, vai pra festa da Stella com a tal fantasia de super-herói chinês. E pra surpresa dele, a Stella não acha a roupa ridícula. Tá tudo indo bem até os dois valentões, o Brando e o Casadio, resolverem acabar com a noite do garoto. Eles colocam na TV vários vídeos da Stella, que pegaram no celular do próprio Mickey. A intenção era humilhar ele, e funciona. O garoto fica sem chão, ainda mais quando a Stella vai tirar satisfação porque ele a filmou escondido. Sem saber onde enfiar a cara, o Mickey corre pro banheiro e lá faz aquele pedido desesperado olhando pro espelho, querendo sumir do mapa literalmente. E adivinha, a luz pisca, dá aquele efeito místico, e quando volta, o moleque simplesmente desapareceu. Mas ele não ficou invisível não, o Mickey só fugiu pela janela mesmo. No dia seguinte, ele acorda achando que tá tudo normal, só que o cachorro dele, o Mario, começa a encarar o garoto com uma cara estranha, tipo se perguntando se ele estava invisível, e não é que tava mesmo. O Mickey segue a rotina de sempre até se olhar no espelho e levar o maior
maior susto, porque ele simplesmente não aparece. Nessa hora bate o pânico. Enquanto ele ainda tenta entender o que tá rolando, a Giovanna entra no quarto e, como não vê ninguém ali, acha que o filho já saiu de casa. Ela escuta um barulho vindo da cama, mas quando vai checar só encontra o Mario, todo serelepe. Pensando rápido, o Mickey escreve um bilhete dizendo que já tinha saído. E logo depois o Mario vai até ele com aquela energia de cachorro que entende tudo, querendo brincar, porque o cãozinho era o único que conseguia vê-lo. Já a mãe achava que o canino só tava encarando uma pintura na parede, e continua sua vida normal. Aí o Mickey se arruma todo e sai pra escola, mas quando chega na porta bate aquela insegurança. Só que aí ele vê o Casadio guardando a arma de paintball na mochila, e tem uma ideia. Ele tira a roupa toda pra ficar invisível e entra peladão na escola. Tudo sob controle, até o momento que um cego parece encarar ele, como se estivesse vendo tudo. Mas o Mickey nem se liga nisso. Dentro da sala ele pega a arma e atira bem no quadro, do lado da professora só pra causar. Depois joga a arma perto do Casadio pra parecer que foi ele quem fez isso. Mais tarde, a professora possessa tá lá no gabinete da direção dizendo que o Casadio era caso de cadeia igual o pai. Enquanto isso, a coordenadora tenta suavizar, mas a mulher não quer nem saber. Já o Mickey começa a usar a sua invisibilidade com criatividade. Ele invade a sala da coordenação e pega os gabaritos da prova. Depois preenche tudo certinho e pronto. O aluno nota 0 agora tá tirando 10. Não satisfeito, o garoto vai direto pro torneio de tênis onde o Brando tava jogando e atrapalha o moleque de propósito. Ele faz parecer que o Brando tava só nervoso, mas quem vê tudo é o pai dele, que fica decepcionado. E como o velho era daqueles bem exigentes, rola aquela cobrança pesada. Só que o Mickey não para por aí. Ele ainda começa a pregar peças no Brando, fazendo parecer que ele tava sendo assombrado por um fantasma. Resultado, o valentão começa a surtar. Mais tarde, o Mickey vê as meninas voltando da educação física e indo pro vestiário tomar banho. E aí vem a ideia errada, entrar lá invisível. No começo, tudo parecia sob controle, até que uma das garotas joga uma toalha justamente na cadeira onde ele estava sentado. A toalha fica estranhamente recheada com um formato humano. As meninas então acham aquilo estranho, tiram a toalha e surpresa, lá está o Mickey, pelado, em carne e osso e muita vergonha. Até porque ele não tava só no vestiário feminino, ele tá peladão na frente de um monte de garotas. No fim das contas, ele ganha uma detenção pelo episódio, e a Giovanna até tenta aliviar a situação, mas deixa claro que aquilo não se faz. Tudo parecia mais calmo até o nariz do Mickey começar a sangrar de novo, e logo depois a Giovanna recebe uma ligação. O Brando também desapareceu. No dia seguinte, a escola recebe uma visita do Basile, o psicólogo da polícia, que aparece por lá para dar uma palestrinha sobre os desaparecimentos e, claro, tentar tranquilizar os alunos. Mas quem não tava nem um pouco tranquilo era o Mickey, que agora tinha virado motivo de piadinha por causa do episódio no vestiário feminino, e ainda precisava lidar com a raiva da Stella. Sem saber lidar com a situação, o Mickey simplesmente some, literalmente. A invisibilidade bate de novo, e ele foge da escola. Já em casa, a Candela aparece do nada no quarto dele, do jeitinho invasivo que só criança sabe ser, e o Mickey manda ela sair. Mas a danadinha finge que foi embora, e acaba flagrando o segredo, ele estava invisível. O Mickey então confessa que tudo parece estar ligado àquela fantasia de super-herói chinês, mas a real é que ela só pinicava um pouco, nada que indicasse superpoderes. A Candela, claro, fica empolgada, e diz que ele é um verdadeiro herói. O Mickey, por outro lado, só se vê como um completo fracassado, mas ela insiste que herói de verdade também tem medo, e dúvida faz parte do pacote. Enquanto isso, a Giovanna ainda tá tentando resolver o quebra-cabeça dos desaparecidos. Ela escuta do Basile, o tal psicólogo, que o Brando também deixou uma carta pros pais, então provavelmente também fugiu. E mais uma vez ele tenta tranquilizar todo mundo, dizendo que o importante é manter a calma. Só que a Giovanna não compra essa versão tão fácil, e a gente também não, porque o Basile parece saber mais do que estava mostrando. De volta a casa, o Mickey tá sentado lendo seus gibis, tentando aprender algo que fazia sentido com a vida dele de agora, até que a Giovanna chega em casa e chama pelo filho. Como ele ainda estava invisível, a solução foi simples, ficar pelado para não assustar a mãe caso ela entrasse no quarto. A Giovanna, achando que estava sozinha, descansa de um jeito diferente e acende um cigarro, algo que não fazia há anos. Nisso liga para sua mãe para desabafar. Nessa conversa, o Mickey escuta algo que vira o mundo dele de cabeça para baixo. A mãe pergunta se a avó acha que o Mickey já suspeita que ele é adotado. O garoto então fica totalmente abalado, e sem saber como lidar com aquilo, vai até o balanço que fica na beira do mar, e fica ali, quieto, processando tudo. É aí que a Stella aparece. Ela vê o balanço se mexendo, e ao contrário de todo mundo, não se assusta. A Stella se aproxima, olha pro nada e pergunta se ali tinha um anjo ou um fantasma. O Mickey responde desenhando uma carinha feliz na areia. Eles trocam umas ideias silenciosas. Ela pergunta se ele tem mãe, e o garoto responde que não. Depois a menina convida o anjo pra ser amigo dela, já que também se sente sozinha, pois os seus pais a proibiam de ter amigos, apesar de que a tal festa bombada de Halloween desmente um pouco essa história. Aí, antes de ir embora, ela ouve o Mickey espirrar e pergunta se eles vão se ver de novo, e sai andando. Só que enquanto o Mickey acompanha ela com os olhos, ele percebe o cego ali perto, parado, olhando direto pra ele. E agora o Mickey começa a se tocar de que tem alguma coisa muito errada rolando. Pela manhã, o Mickey, agora visível, toma coragem e vai falar com a Stella. Ele pede desculpas por tudo o que rolou, e pra surpresa dele, ela leva numa boa. Nisso o Mickey vê
que ela tava desenhando aquela mesma carinha feliz que ele tinha feito na areia, e isso já foi o suficiente pra deixar o garoto nas nuvens. Tão nas nuvens que à noite ele vai até a casa da garota, e os dois ficam debaixo de um edredom, trocando aquele primeiro beijo. Só que no meio daquilo tudo, o Mickey percebe que tá ficando visível de novo, e entra em pânico. Ele sai correndo dali sem explicar nada. Em casa, a Candela, sempre com aquele jeitinho de criança que sabe das coisas, convence o Mickey de que ele precisa contar a verdade pra Stella. Então ele finge que vai só levar o Mario pra passear, mas a real intenção era outra. Enquanto isso, a Stella tava treinando ginástica artística. A professora sai por um momento, deixando a garota sozinha. E claro, era o momento perfeito pra algo estranho acontecer. Um vulto começa a se mover nas sombras e do nada, um dardo tranquilizante atinge a menina. Ela cai e o mascarado carrega a moça nos braços. Mas justo nessa hora, o Mickey chega e vê a cena. Ele corre pra cima do sequestrador e até o Mario entra na briga, mordendo o pulso do bandido. Só que o cara consegue escapar numa van, e agora mais uma criança sumiu. Mais tarde, a Giovanna vai buscar o filho e descobre que o Mario teve uma fratura e vai passar a noite no veterinário. Aparentemente, até o cachorro saiu no prejuízo dessa treta toda. E enquanto isso, a Stella acorda na mesma instalação militar do início do filme. Ali, ela é examinada por alguns cientistas, que depois de uma análise, concluem que a menina não era o que eles estavam procurando. Então simplesmente jogam ela numa cela junto com o Martino e o Brando, que também estavam ali. Já o Mickey não consegue dormir. Ele fica remoendo tudo o que aconteceu, até que a Candela sussurra no ouvido dele que o garoto precisa salvar a Stella. A Candela é tipo a consciência dele em forma de criança. O garoto então decide vestir novamente a fantasia de super-herói chinês. Mas cadê a roupa? Ela sumiu. E aí ele se dá conta de que a mãe provavelmente a colocou pra lavar. Por isso o Mickey corre pra lavanderia e a encontra. Mas a fantasia encolheu após a lavagem. Desesperado, o Mickey tenta vestir a Candela com o traje, achando que talvez funcionasse com ela. Mas nada. A mágica aparentemente só rolava com ele. Nervoso e sentindo que tudo tava dando errado, o garoto explode com a Giovanna. Ele grita que ela não era sua mãe e sai correndo, totalmente fora de si. Só que o grito dele não foi só emocional. O garoto literalmente quebra o vidro de uma janela, só na força do grito, mas ele não percebe isso. E agora a coisa ficou séria. Tem algo mais forte despertando dentro dele. Já na praia, o Mickey tá lá de boa, ou pelo menos tentando, quando aparece aquele cego misterioso que andava encarando ele antes. O homem se apresenta como o Andrej e solta logo de cara que é o pai do Mickey. O menino, obviamente, não acredita numa palavra. Mas aí o homem começa a contar uma história que parece ter saído direto dos X-Men. Ele diz que nasceu na Rússia, onde rolou um acidente nuclear que acabou mexendo com o DNA de algumas pessoas, resultando em mutantes superpoderosos. Aquela velha história. Essas pessoas começaram a ser estudadas por uma organização chamada A Divisão, que queria transformar todos em armas humanas. E entre todos esses especiais, o Andrej era um dos mais fortes, com o poder de ler mentes. Só que usar demais esses poderes teve um preço. Ele começou a perder a visão. Então um dia chegou uma mulher nova na prisão, a Helena, e os dois logo se apaixonaram. Tudo lindo, tudo mágico, só que tem um detalhe. Todos os especiais eram estéreis. Nenhum conseguia ter filhos. Todos, menos eles dois. Se é coincidência ou roteiro conveniente, você decide, mas eles acabam tendo um filho, o Mickey. Sabendo que o menino seria caçado, eles decidem fugir, só que são perseguidos. A Helena então toma a frente e deixa o bebê com o Andrej, enquanto ela fica pra lutar. E é aí que descobrimos que a mulher usava um traje especial de super-heroína, que se tornava invisível junto com a Helena. Provavelmente ela ganhou isso do Professor Xavier, ou do Fera. Aí a heroína se movimenta rápido, aparecendo e sumindo em diferentes lugares pra confundir os inimigos. Mas um atirador esperto espera uma borboleta pousar nela e bom, fim de jogo. A borboleta entrega a posição e ela é atingida com um tiro certeiro. E a gente fica se perguntando, será que ela realmente não sentiu uma borboleta pousar em cima dela? Mas ok, seguimos. Depois disso, o Andrej começou a vagar por toda a Europa com o bebê, procurando um lugar seguro, até que ele encontrou a Giovanna. O cara leu a mente dela e percebeu que além de ser uma boa pessoa, a policial sonhava em ter um filho. E como ela era uma agente da lei, parecia o tipo ideal de pessoa pra criar o garoto com segurança. E foi isso que ele fez, deixou o bebê com ela. Agora fica um pouco estranho imaginar que os super cientistas malvados que fizeram o parto da Helena não sabiam o sexo da criança, e estavam sequestrando meninos e meninas, meio aleatoriamente. Mas enfim, o Andrej também explica que os sangramentos do nariz do Mickey são um sinal de que seus poderes estão evoluindo, completando que a invisibilidade não vinha da roupa, ela sempre esteve dentro dele. A roupa só foi um empurrãozinho pra despertar isso tudo. Pra completar, o Mickey solta um espirro no meio daquele frio todo, e o pai dele resolve remediar a situação. O Andrej entrega uma roupa feita com um tecido especial, desenvolvido pelos cientistas russos. Ela fica invisível junto com quem estiver usando, e ainda tem um símbolo S em russo. Enquanto isso, um pescador por ali começa a achar toda essa conversa estranha, e resolve ligar pra polícia. Mas o Andrej percebe, vai até o cara e apaga a mente dele com um toque. Depois faz o mesmo com o Mickey, só que nesse caso é mais simbólico, e ele não apagou nada, porque o Mickey se lembra de tudo. Ele só encosta a mão na cabeça do filho, dá aquele momento emocional e parte. Agora o Mickey tem mais respostas, uma nova roupa invisível e um objetivo bem claro: salvar a Stella e os outros. Enquanto tudo isso rola,
dela, a Giovanna tá ali roendo as unhas de preocupação e resolve abrir o coração pro Basile, contando que o Mickey é adotado. Mas antes que ela entre em detalhes, eles são interrompidos, porque claro, clima de tensão não pode durar muito sem alguém bater a porta. Logo depois ela encontra o filho no pier e respira aliviada, só que quando diz que vai levá-lo pra casa, o Basile aparece se oferecendo pra fazer isso enquanto ela busca o Mario no veterinário, e a mulher aceita. Afinal, o cara é um policial confiável, só que não. Em casa, o Mickey já tá com a nova roupa invisível por baixo da roupa normal e vai lanchar com o tal tio Basile. Mas durante a conversa, ele repara no pulso do homem que tá enfaixado, exatamente no mesmo lugar em que o Mario tinha mordido o sequestrador da outra noite. E aí o quebra-cabeça fecha, né? O Basile era o cara mascarado. E é nesse momento que ele se revela mesmo, dizendo que é um espião russo e que veio atrás do pequeno Andrejevich, filho do Andrej. E aí tudo fica mais confuso ainda, porque se ele já sabia até o nome completo do menino, por que foi sequestrar uma menina antes achando que era ele? O Mickey tenta escapar, mas a casa tá trancada. Ele corre até a cozinha, tira a roupa normal e ativa o modo super-herói completo com direito à máscara e tudo. O garoto tenta usar uma faca contra o vilão, mas o Basile mostra que não é qualquer um. Ele usa um saco de farinha pra revelar onde o garoto invisível estava e começa a perseguição pela casa. Os dois logo chegam até o quarto, onde o Basile percebe que o Mickey já tá mandando bem na arte da invisibilidade. O que é meio curioso, porque 2 minutos atrás ele nem sabia direito o que tava fazendo. Mas vida que segue. No fim, o Mickey consegue escapar, fazendo a cama embutida acertar o Basile, e corre pelas ruas, onde acaba trombando com o Casadio montado numa scooter. Mesmo invisível, ele consegue assustar o valentão, que foge. Logo eles chegam em um galpão abandonado, onde o Mickey aparece e manda a real. O Brando e outras crianças foram sequestradas. O Casadio então ouve, pensa um pouco e resolve ajudar. Ele puxa uma arma de paintball que estava guardada ali e bora pra missão. Enquanto a Giovanna chega em casa e encontra tudo de pernas pro ar. E quem aparece pra completar o caos? O Andrej, finalmente revelando tudo pra ela. Nisso, na instalação secreta, a Stella percebe que precisa fazer algo e coloca em prática suas habilidades de ginasta. Ela escala com a ajuda dos dois meninos e foge da cela, sobe numa ponte e até acende um refletor improvisado tipo um bate-sinal pedindo socorro. Mas os cientistas capturam ela de novo, claro. Só que o Mickey já tá por perto e viu o sinal de carinha feliz no céu. E enquanto o Casadio tá distraindo os guardas, o plano tá rolando. O Mickey segue o Basile até onde a Stella tá presa, e ali mesmo ele usa um extintor pra nocautear um capanga e roubar a arma dele. Com isso, o garoto rende 2 funcionários da instalação, faz os caras abrirem a cela das crianças e se revela como o herói invisível. Tem um detalhe, ele usa máscara pra quê? Se tira ela pra revelar a sua identidade pra todo mundo. Mas enfim, a galera quer fugir dali logo, mas a Stella lembra que durante sua tentativa de fuga, viu um velhinho preso em outra cela. E claro, como o Mickey tá totalmente no modo gado nível 10, ele resolve ajudar. A missão de resgate parecia estar dando certo, mas aí uma reviravolta acontece. Quando o Mickey e a Stella tentam ajudar um prisioneiro misterioso, ela leva ele direto pra uma emboscada. Porque plot twist, aquela não era exatamente a Stella. Ela estava sendo controlada mentalmente por um velho especial, o verdadeiro cérebro por trás de toda essa operação. O cara também estava dominando o Basile e tinha todo mundo na palma da mão. O Mickey até tenta usar seus poderes pra escapar, mas os caras ameaçam machucar a Stella, então ele se rende, sem opção. Do lado de fora, o Andrej e a Giovanna encontram com o Casadio e se juntam com ele no resgate. O trio vai até a entrada da base, e o Andrej logo usa os seus poderes pra descobrir que o Mickey não estava mais ali. E pra piorar, o lugar ia explodir em instantes, mas eles encontram o Brando e o Martino ainda presos ali dentro, e correm pra abrir a porta. A Giovanna, claro, ainda estava com esperança de encontrar o filho, então continua vasculhando tudo até dar de cara com o Basile. Ele tenta explicar que estava sendo controlado mentalmente, e o Andrej confirma que o psicólogo estava falando a verdade. O grupo então sai rapidinho dali, e claro, o lugar explode atrás deles, porque nenhuma base secreta tá completa sem uma boa explosão final. Enquanto num submarino, o vilão velho comemora o sucesso do plano, e revela que agora os especiais tomaram o controle da divisão, e ele ia levar o Mickey até a sua mãe, que ainda estava viva. E a Stella, ela ia ser mandada de volta pra casa, flutuando dentro de uma cápsula, mas o Mickey não aceita isso calado. Ele começa a gritar, e aí tudo começa a voar, quebrar, explodir e capangas voam junto. O Mickey faz a porta da cápsula acertar um cara e entra ali junto da Stella, fugindo com ela. E isso tudo faz o velho gritar que a Helena ia ficar muito decepcionada com o filho. De volta à superfície, a polícia já tá interrogando todo mundo, tentando entender o que aconteceu. Quando o Mickey vê o Andrej e vai até ele, o pai fala que o menino provavelmente ainda tinha outros poderes escondidos e que pra protegê-lo teria que apagar as lembranças da noite anterior de todo mundo, inclusive da Stella. O Mickey entende. Ele se despede da Crush, já sabendo que ela não lembraria de nada, e o Andrej faz o que sabe. Usa seus poderes pra apagar a memória geral, dos policiais e todos os presentes. Ninguém lembra de nada. Algum tempo depois, a história é que ninguém sabia direito o que rolou no submarino. O chefe de polícia então sugere dar os créditos a Giovanna pra encerrar o caso de vez, e ela aceita. Agora a mulher é oficialmente uma heroína da cidade. A Candela, claro, saca tudo, mas o Mickey pede segredo, e ela topa guardar a verdade. A Giovanna, feliz da vida, diz que vai levar o filho pra comer
pizza, porque ele tirou um A. E fica ainda mais feliz quando o Mickey finalmente chama ela de mãe. Na escola, uma festa tá rolando pra comemorar a volta dos desaparecidos. O Casadio e o Brando até tentam dar uma de valentões de novo, mas o Mickey agora tá preparado. Ele rebate com a verdade, fala sobre os abusos que o Brando sofria em casa e o TDAH do Casadio, coisas que ele descobriu por conta da sua invisibilidade, deixando os dois sem palavras. O Mickey então vai atrás da Stella, só que ela não lembra de nada, de que ele é o garoto invisível. Ela tá indo embora porque não queria ficar na festa, pois não faz sentido comemorar um sequestro. Mas aí o Mickey dá um espirro igualzinho ao que deu no balanço, e isso reacende algo na mente dela. Ela o reconhece, chama pra dar uma volta e os dois vão embora juntos. E encerramos ao ver que na jaqueta do Mickey tá bordado o símbolo S em russo, um herói discreto, mas ainda de pé. E aí vem a cena pós-créditos. A gente vê a Yelena, viva e nada feliz, sendo informada por um agente sobre o fracasso da missão. Ela responde do jeito mais delicado possível, com um soco no estômago do cara, mas o agente traz uma novidade. Eles encontraram a Natasha escondida no Marrocos. E então vem o verdadeiro plot twist. A Yelena lembra que na verdade ela teve gêmeos, um menino e uma menina. E aí tudo faz sentido, o sequestro da Stella, a confusão da divisão e o fato de que a história ainda tá longe de acabar. Fala galera, qual superpoder você gostaria de ter? Me contem nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos como esse, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.